A demanda por fundos de crédito privado continua crescente, enquanto os preços dos juros pagos pelos títulos de crédito privado continuam amassados, como dizem os gestores desse segmento. Para conversar um pouco sobre o cenário e entender o que muda, se muda com o início do aperto monetário pelo Banco Central do Brasil nesse mês, eu converso agora com Vivian Lee, que é responsável pela área de crédito privado da Ibiúna, que é uma gestora independente com 19 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carlos Cotorno, editora do Broadcast Investimentos, e começa então agora o programa Cabeça de Gestor desse 25 de setembro de 2024. Vivian, muito obrigada por ter aceitado aí nosso convite e nos ajuda a entender um pouco esse momento e se de fato muda alguma coisa com essa alta da taxa básica de juros. Obrigada pelo convite, é um prazer participar. Acho que tem alguns momentos do ciclo de crédito no mercado de capitais, que são bem característicos de momentos de inflow, né, de aporte de recursos muito fortes para a classe de ativos e momentos de resgates líquidos muito fortes também, né? E quando a gente olha depois a gente pode falar um pouco em mais detalhe dos motivos, né, que levam a isso, é, que, em geral, aproveitando, acho que a gente pode falar agora, vai ser um evento de crédito, né, defaults, e aí assustam o investidor e fazem uma migração de saída de recursos, ou um movimento mesmo da taxa base de juros, que em algum momento, se você chegar num patamar muito baixo de taxa de juros, o investidor vai buscar outras classes de ativo, né, como multimercados e ações, que foi o que aconteceu lá em 2020. Então, entre começo de 20 e mais ou menos maio de 20, quando a gente olha que a gente já estava numa trajetória de queda de taxa de juros, né? A gente não tinha chegado ainda nos 2%, mas a tendência era de queda, você tinha um afrouxamento muito maior. E nesse cenário, o que aconteceu foi que os fundos de crédito que a gente acompanha aqui, que alocam mais de 20% na classe de ativos, teve uma saída de recursos de 18% do patrimônio total, né? Então, você vê que, obviamente, que aqui estou falando de uma janela em que iniciou o Covid, então não é diretamente relacionada só à taxa base de juros, mas houve, de fato, essa migração por busca de maiores retornos em outras classes de ativo. Ao mesmo tempo, quando a gente viu a Selic próxima dos 14%, foi entre agosto 22 e mais ou menos julho 23, né? Os fundos de crédito cresceram. Então, esses mesmos fundos que eu comentei, eles tiveram um aumento de patrimônio de mais ou menos 5%, sendo que eles estavam numa tendência muito crescente forte, só que em janeiro e fevereiro a gente teve eventos de crédito de 23, né? Americanas, Light e outros que seguraram um pouco o fluxo de recursos. Então, mas dentro desse período, mesmo com os eventos de crédito, a classe cresceu. E aí, por que que eu trouxe esses dois exemplos? Porque sim, a classe de ativos é diretamente relacionada também à taxa base de juros, que obviamente o investidor olha para isso, né? Mas mesmo num patamar bem acima do que a gente espera para final desse ano e fim do ano que vem, a classe cresceu. Então, eu acho que tem um componente, sim, que a partir de certo momento, né, certo patamar, o investidor talvez não tenha tanto interesse
em ficar em fundos de crédito, mas eu acho que nesse range aí que a gente vem discutindo, né, que seja um 2,5 ou um 13 terminal, não vai existir um cenário de outflow de recursos, de saída de recursos para um CDB de banco ou um aumento eventual de poupança, etc. Acho que a gente ainda tem um fluxo bom aí para receber e que vai corroborar ainda por demandas grandes por papéis e spreads que vão continuar amassados nesse Uhum. curtíssimo prazo. Isso é um pouco dicotômico, né? Alguns papéis, os melhores ratings, eles agora em agosto, setembro, tiveram até um deságio em relação a títulos públicos, né? Isso não deveria afastar o investidor, ou pelo menos desacelerar essa demanda que você conta? Sim, acho que tem dois segmentos grandes no mercado de capitais hoje, que vai ser dos títulos mais institucionais, o CDI+, que grande parte dos fundos compram, e os incentivados, que aí entram as debêntures de infraestrutura, que foi o caso que você comentou, Carla, que é emissões corporativas vindo com um spread negativo, a NTN-B -5, né? Dois players grandes fizeram isso e ontem anunciaram uma outra emissão que ele vem com NTNB menos 12 bips, né? Uhum. E isso só acontece porque existe um incentivo fiscal, né? Nessas debêntures de infraestrutura e porque existe um bolso, né, de pessoas físicas que tem apetite por substituir as notas de tesouro por esses créditos corporativos de baixo risco de crédito, né? Para um institucional é muito difícil fazer sentido isso porque os fundos cobram taxa de administração para fazer toda a gestão do portfólio, né? Então acho que tem esse componente aí da isenção que é muito relevante. Mas, mesmo quando a gente fala do CDI+, para os melhores ratings, a gente já vê, sim, lows históricos, ou seja, realmente, se a gente pega todas as séries, né, de spreads, eles estão já num patamar abaixo que era lá no início de 2020, não, de 19. Quanto que Então, tá? A gente está falando de CDI mais, pagando o quê? Mais meio, mais um? tem alguns players que estão, os melhores ratings eu diria que estão ao redor de CDI mais meio agora, por um prazo ao redor de 7 anos. Tá? Uhum. E aí tem players que é um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em geral nesse patamar. E como que... Para os melhores ratings, né? A média de todos os emissores, aí ela está mais para um 1,5, só que quando a gente compara a média, não é difícil, porque hoje a dispersão de spreads é muito maior, porque você tem nomes que estão marcados num patamar bem acima e puxam essa média para cima. Então, é difícil só comparar a média de hoje contra a média histórica. Uhum. É, eu queria entender nesse contexto se vocês estão na IBNU, vocês estão entrando nesses papéis que estão pagando menos e como que está a carteira, né, em termos de emissores, de setores que vocês têm e se vocês estipularam um mínimo, até aqui, até essa taxa a gente vai, abaixo disso a gente não entra mais. Olha, Carla, tá difícil, porque eu estou dizendo que os nomes mais high grade, né, os melhores créditos, estão caros já há muito tempo, mas eles continuam ficando mais caros, ou seja, os spreads continuam diminuindo. Então, faz alguns meses já que eu estou errada, mas eu fico com a consciência limpa, porque eu acho que a gente está sendo disciplinados, né, em não aumentar a duration da carteira nesse momento. As empresas estão fazendo o correto, né, ou seja,
emitindo com spread menor, com prazo mais longo. Se eu fosse CFO, eu também faria a mesma coisa, mas como gestor, a gente não precisa corroborar essa necessidade de alocação. Então, a gente fica mais leve em risco, estamos com uma duration mais curta do nosso portfólio e também com nomes que a gente tem um conforto de crédito maior. A gente já teve, né? A gente lá no IBIL na Credit, a gente faz tanto mercado líquidos, que aí envolvem empresas high grade, as melhores empresas, esse mid yield, que é aquela empresa que está no meio do caminho entre o alto risco, o high yield e o high grade, e os estruturados, né, que aí a gente coloca assim empresas mais apimentadas ou estruturas um pouco diferentes. Então, quando a gente calibra onshore, né, líquidos, onshore estruturados e offshore Latam, a gente vê que agora, mais oportunidades no offshore Latam têm aparecido, e estão com preços relativos mais atraentes. Então, a gente está leve em risco na parte de líquidos, aumentando alguma coisa nos estruturados, pontualmente, e também com parcimônia aumentando o risco no offshore. E quando você diz que reduziu, que o duration está mais curto na carteira, era de quanto na média aí do fundo e quanto que está hoje? A gente rodava ao redor de 3, agora a gente está no 2, ao redor do 2, e buscando colocar realmente operações mais curtas e, portanto, sem tanto apetite no primário, porque o primário tem vindo mais longo, né? Então a gente tem girado a carteira e feito mais secundário no momento. Isso faz com que o caixa de vocês esteja maior também, e a ideia Sim. é ter o caixa aqui livre para poder aproveitar alguma oportunidade que pode vir a surgir? Sim, a gente compõe um caixa maior com operações líquidas bem curtas, também de LFs, que aí a gente consegue, à medida, né, rolar à medida que essas LFs vençam e, eventualmente, liberar um caixa maior, se houver um ajuste de mercado. E alguns setores que vocês acham que pode ter alguma oportunidade surgindo, aí, assim, spreads um pouco melhores ainda nesse ano também? Sim, a gente tem olhado, não dá para dizer setor específico, porque dentro de cada tem um espectro muito grande, né? Dentro do setor de varejo, existe empresas que a gente gosta e outras que a gente não quer nem a CDI mais 30. No healthcare, na saúde, a mesma coisa. Então, a gente tem hoje olhado pontualmente, a gente já não está na classe, né? A gente já fez isso em alguns momentos. Vamos comprar utilities em geral, vamos comprar bancos em geral, mas nesse momento a gente olha cada um especificamente, e eu acho que, eventualmente, não é impacto direto para o nosso fundo no momento, mas eu acho que o setor de agro pode entrar num setor, num momento mais delicado agora por conta das questões climáticas e também é, da RJ de uma grande empresa aí de insumos, que acho que pode sim intrigar outros ajustes de preço no setor agro, que a gente vai olhar com cuidado e eventualmente aumentar a exposição se fizer sentido, se a gente tiver esse conforto. Algum risco de default mesmo no setor agro por conta desse pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy, né? Sim, sim. É uma empresa grande no setor, né, que eu acho que pode impactar a cadeia como um todo, né. Tem empresas que estavam mais ou menos expostas ao nome, e eu acho que eventualmente pode surgir aí alguma reprecificação desses papéis. Hum.
E para finalizar, Vivian, na Ibinu, na indústria como um todo, vocês continuam prevendo uma demanda forte, né? Eu lembro que tem um número que você, da própria Ibinu que mais de 200 bilhões de reais entraram, né? No segmento de fundos de crédito privado, só esse ano, né? Entre E- resgates e aplicações, né? Esse ano é maior ainda. A gente tem acompanhado, é coisa de, até agora, 330 bi. Uhum, É sim. muito forte, acelerou e recordes de meses acima de 40 bi de captação mensal, né? O passado foi 54, 55 bi, um movimento muito, muito forte mesmo. E E a eu minha última, acho que isso continua, essa é a minha última pergunta, no que vocês percebem do mercado. sim, continua. Na margem, ela não tá tão, não acelerou, né? E não vai ser maior do que foi mês passado, né? Em setembro, mas ainda está muito forte, e aí acho que é o que define aí grande parte da demanda por esses papéis mais amassados. Sim, com os spreads baixos, né? Tá ótimo. Vivian, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Carla. A gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão, e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.